Oh, aleluia, glória a Deus. Pega a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o 15. Quem encontrou? Diga amém para Jesus. Amém. Vamos ler então. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Amém. Olha só o que diz. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou te fazendo, mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso lhe disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente: nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se o praticarem. Glória a Deus. Só até aí mesmo. É um texto muito conhecido, muito conhecido. O lava-pés, que um dia Jesus, o nosso mestre, ele decidiu ali fazer na vida dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Dentro aqui dessa palavra, eu queria trazer um ensinamento para a nossa vida. E eu queria dar o nome desse ensinamento essa noite. Esse nome, o coração de servo. Repita comigo: coração de servo. Pastor, coração de servo, de servo. O que nós podemos aprender aqui em João capítulo 13, eu tenho certeza que você já ouviu diversas pregações dentro desse texto, o lava-pés de Jesus. Mas eu quero te ensinar uma coisa. A Bíblia, ela tem suas profundidades. Pastor, a Bíblia tem suas profundidades. A Bíblia não é um livro que você pega e apenas lê ela, e muitas das vezes você não vai entender muito. Você pode entender um pouquinho. Mas quando eu falo que a Bíblia é um livro de profundidade, eu quero que você entenda que a Bíblia é um livro que você tem que cavar, que você tem que buscar, que você tem que ver os mínimos detalhes. Por exemplo, se eu fosse ensinar pessoas a ler Bíblia,
eu ensinaria a pessoa falando, a primeira coisa que eu falaria para a pessoa assim, olha, quando tu for ler Bíblia, tu tem que entender pelo menos o básico. Entender o texto, mas entender também o contexto. Não ler apenas um versículo, ler todo o texto para você não pegar versículo isolado e você fazer uma heresia dele. Eu ensino isso para a pessoa. E também uma coisa que eu acho muito importante, tá bom? É você entender pelo menos e procurar pelo menos entender o contexto da época. Pastor, entender o contexto da época? Sim, porque até mesmo os acontecimentos da Bíblia, eles aconteceram aqui, particularmente evangelhos, há mais de 2000 anos atrás. E o tempo de 2000 anos atrás, ele não é igual ao nosso tempo de hoje. Porque até mesmo nós vivemos na era da modernidade. O que nós temos hoje, 2000 anos atrás não tinha. Por exemplo, eu posso pegar aqui um aparelho celular. Não existia aparelho celular há 2000 anos atrás. É da nossa geração. Aí você pega agora um texto da Bíblia, João capítulo 13. E tu vê Jesus numa cena. A Bíblia fala aqui que eles estavam no jantar. Outras traduções falam que é a última ceia de Jesus, a última ceia. E agora, enquanto todos os discípulos estão ali sentados na mesa, esperando para participar da refeição, esperando para participar da ceia, acontece algo que não era comum acontecer. O que, pastor? Jesus, ele se levanta do lugar onde ele está sentado, né? Ele tira agora a sua capa, coloca agora uma toalha em volta dele, pega um pouco de água, coloca numa bacia, e agora ele vai, discípulo por discípulo, fazendo o que, pastor? Lavando os pés dos discípulos. Aí você pode se perguntar assim, mas lavar, o que Jesus quis dizer com esse negócio de lavar o pé? Primeiro quero que você entenda uma coisa. Isso aqui no tempo de Jesus era algo normal, o lavar pés. Mas só para você entender o contexto, no tempo de Jesus, por exemplo, não era como hoje. Hoje todo mundo aqui, o homem particularmente, nós temos um sapato em casa. Eu particularmente tenho, acho que hoje eu tenho uns 10 ou 9 pares de sapato dentro da minha sapateira. Então, onde eu for, eu posso colocar um sapato e esse sapato ele protege os meus pés. Os meus dedos, eles não vão ficar empoeirados. Sabe por quê? Porque o sapato ele vai proteger os meus pés. Mas no tempo de Jesus não existia sapatos. Não existia. O sapato é coisa da nossa modernidade. No tempo de Jesus existia malemar, uma sandália. Mas eu quero que você entenda agora essa sandália. E nem todo mundo na época de Jesus andava com uma sandália nos pés. A verdade é que os historiadores falam que aqueles que tinham um pouquinho a mais de recursos financeiros, né, uma pessoa boa, bem financeiramente, eles tinham uma sandália para andar. Mas sabe como é que a maioria das pessoas pobres, escravos, simples, andavam? Muitas das vezes andavam descalços. Quando você via alguém de sandália, poderia perceber, opa, uma pessoa um pouquinho mais. Mas mesmo aqueles que andavam de sandália na época de Jesus, eu quero que você entenda agora o contexto. O contexto aqui da história de Jesus, ele está contando em Israel, Palestina, onde existe deserto. Então, mesmo aquele que tinha sandália, ou aquele que era escravo ou pobre e andava descalço, todos eles sujavam os pés. Eles ficavam com os pés todos sujos. E olha só a cultura que existia agora na época de Jesus. Nas casas, aonde o anfitrião, ele tinha recursos financeiros, ele tinha um escravo.
Na época de Jesus, quem tinha um pouquinho de recurso financeiro tinha escravo que ficava ali servindo o seu senhor. E era cultura da época, para que o anfitrião ele pudesse receber bem os visitantes, era cultura. O senhor dava ordem para o escravo, falando dessa forma: olha, fica com uma bacia e fica com um pano. Quando chegar a minha visita, você vai lá na porta, lava os pés da minha visita e enxuga, tá bom? Pastor, então eu já estou começando a entender como é que era a cultura da época. Nas casas onde as pessoas tinham um poder aquisitivo um pouco maior, eles tinham um escravo que fazia esse serviço de lavar os pés das pessoas que eram visitantes. Isso mesmo, quero que você entenda. Isso era a cultura da época. Eu sei que você é inteligente e você já começou a pegar agora. Eu quero que você entenda o que Jesus ele fez. O que Jesus ele fez na época. Porque às vezes você vê o Pedro, ele falando para Jesus assim: não, Jesus, os meus pés o Senhor não vai lavar de forma nenhuma. Mas sabe por quê? Porque o Pedro, entre todos ali, era o que mais tinha discernimento do que estava acontecendo naquele momento. Porque lavar pé de uma pessoa era o ofício de um escravo, era o ofício de uma pessoa a mais simples e a menos importante. Só para você também entrar no contexto, se a família, isso era geral, tanto na família rica, mas na família pobre também às vezes fazia isso daí, de lavar o pé do visitante. Mas na família pobre, muitas das vezes o pobre não tinha um escravo. Mas sabe quem que lavava? A pessoa menos importante da família. Geralmente era o filho mais novo. A pessoa menos importante dentro da casa, ele era encarregado de ficar lavando o pé de visitante quando entrasse na casa, fazendo dos seus pais. O Pedro, entre os discípulos, foi o único que olhou aquela cena e falou: não, isso não está certo. Não está certo. O nosso mestre, ele está se levantando, está se colocando numa posição de escravo, lavando agora os nossos pés, se colocando na posição de uma pessoa entre nós menos importante, lavando os pés. Aí o Pedrão, ele dá aquela recuada e fala: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar, não. Jesus fala: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Tu não entendes agora. Jesus ainda fala para Pedro: entenderás lá na frente, tá bom? Lá na frente tu entenderás. Mas quando termina esse texto aqui, essa história de Jesus, aí Jesus começa a falar para eles assim: olha, vocês viram o que eu fiz, né? Eu me coloquei numa posição de escravo. Eu me humilhei e lavei os pés de vocês tudinho. E ele reconhece que ele era Senhor. Ele fala assim: olha, eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês tudinho. Sabe para quê? Para vos dar o exemplo. Apenas para isso. E Jesus conclui essa história dizendo assim: olha, eu quero que vocês entendam que o maior no reino dos céus é aquele que serve entre vocês. Aí o Senhor, pastor, dentro dessa história, o Senhor quer trazer para nós que Jesus, ele se colocou numa situação de escravo para nos ensinar a servir, para nos ensinar a ter um coração de servo. Sim, eu não sei você, mas o maior exemplo que nós devemos seguir na Bíblia Sagrada, sabe de quem é? De Jesus. Pastor, o maior exemplo é de Jesus? É. Até muito maior do que Paulo, do que Pedro. Não, quando você olha Jesus, o exemplo de Jesus, ele deve ser seguido. E se eu agora, dentro do João capítulo 13, vejo o meu mestre se colocando numa situação de escravo, lavando o pé de pessoas e falando: olha, façam porque eu apenas dei o exemplo, quero que vocês sirvam uns aos outros. Não posso entender uma coisa: o que Deus ele quer de mim e de você é que nós possamos ter um coração de servos do Senhor.
ter um coração de servo. Existe um verso na Bíblia que eu gosto muito, que é Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. Se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, fica à vontade. Mas olha só o que diz, Filipenses 2, versículo 5 ao 7, diz assim: sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Olha só o que a Bíblia está falando. Ele sendo Deus, algumas traduções dizem dessa forma, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou a sua forma divina. Sabe para quê? Para ser servo. Pastor, para ser servo? Algumas pessoas podem se perguntar assim: pastor, me fala, pastor, o significado da palavra servo. Quero que você me acompanhe, tá bom? O significado da palavra servo significa pertencer a um Senhor e não a si mesmo. Não tem liberdade própria, embora tenha vontade e pensamentos próprios. Ele é um serviçal, ele cuida, ele exerce, ele oferece, ele fornece. O servir é um ato muito mais ligado ao qualitativo do que ao quantitativo, muito mais ao emocional do que ao racional, muito mais ao satisfazer-se do que ao se satisfazer. Entenda uma coisa aqui essa noite. Você já entendeu que Jesus, ele deu o exemplo. Ele, sendo Deus, se fez servo. E eu sei que é muito fácil pregar sobre ser servo, mas a verdade é que é difícil executar o papel de servo, porque até mesmo o ser humano, ele gosta de ser servido. Raramente alguém, ele gosta dessa posição de estar levando um banquete para pessoas comerem. Se eu perguntasse, e se alguém fosse aqui sincero e falasse: olha, tu prefere estar em qual posição? Sentado numa mesa aonde garçons estão trazendo para ti picanha, Coca-Cola, trazendo para ti sorvete, pudim, ou tu queria estar no lugar do garçom? Se você fosse sincero, você falava: não, pastor, eu queria estar sentado na mesa, sendo servido. E a verdade é que o ser humano, ele gosta de ser servido. É por isso que Jesus, ele nos ensinou algo para nós pegarmos como exemplo, porque isso vai contra a nossa natureza. Servir, ser servo, vai contra a natureza do homem. Eu não gosto de servir pessoas. Se for para escolher, o homem prefere ficar sentado sendo servido. Mas eu quero que você entenda uma coisa sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é totalmente oposto à natureza humana. É totalmente oposto. Enquanto a natureza humana fala: olha, o maior na visão humana é aquela pessoa que está engravatada, com uma maleta cheia de dinheiro, e enquanto tem um funcionário lá que está servindo aquele patrão toda hora, todo momento. Aos olhos humanos, a pessoa maior é aquele que está de gravata, com uma maleta, e aonde ele tem um funcionário a seu dispor todo momento para servi-lo a qualquer coisa que ele quiser. Se ele quiser um copo d'água, o funcionário tem que ir lá e dar um copo d'água para ele. Aos olhos humanos, o maior é ele. Mas quando nós vamos agora para o olhar divino e o olhar da Bíblia, a Bíblia, ela vem falando que o maior no reino dos céus, sabe quem é? O servo. É aquele que serve. É aquele que tem um coração voltado em servir as pessoas. É por isso que nós, como crente, como filho de Deus, nós temos que lutar contra essa nossa natureza. É uma natureza adâmica. Nós temos que esmurrar ela. Nós temos que falar para ela assim: olha, você o ato, o lugar de ser servido não é para você. O maior lugar que você tem que estar, ó carne, ó pessoa, é servindo. Servindo, por quê, pastor? Porque Jesus deu o exemplo. Existe outra tradução, outra definição do que seria ser servo. O que seria ser servo é ser escravo.
Pastor, ser escravo, não se assuste. Mas quando você olha o contexto de alguns textos da Bíblia, de alguns versículos da Bíblia, tu sabia que a Bíblia ela nos compara, a partir do momento que nós nos tornamos, viemos para a presença de Deus, o nosso comportamento para com Deus tem que ser um comportamento de escravo para com Deus? Mas o comportamento de escravo Agora eu quero que você volte ao contexto da época. Um escravo, sabe o que ele fazia? O que o seu senhor mandava. O escravo era aquele que fazia o que o seu senhor mandava. Ele obedecia o seu senhor fielmente em tudo aquilo que o seu senhor queria. E se tu for ver o contexto da Bíblia, em alguns versículos, você vai perceber isso. O que Jesus ele quer como padrão de comportamento do crente é que ele possa servir como um escravo. O escravo ele não tem poder de decisão, por exemplo. O escravo não pode falar assim, o Senhor dá uma ordem para ele, ele fala assim, rapaz, eu vou fazer isso aí não. O escravo não tem poder de decisão. O escravo ele apenas obedece ao seu Senhor. O Senhor fala assim, olha, vai para ali, você vai, vem para cá, você vem. Isso em alguns textos da Bíblia é a posição dos servos de Deus. Agora, o que acontece nos nossos tempos? Pessoas que elas aceitam a Jesus, mas Jesus não manda no seu comportamento, nas suas atitudes. Já ouviu aquela frase que algumas pessoas falam assim? Quem manda do meu nariz sou eu. Eu já ouvi até crente falando isso. Quem manda na minha vida sou eu. Pastor, está errado? Está errado. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é nós que mandamos mais na nossa vida. Pastor, quem manda? Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e nós não fazemos mais as nossas vontades. Crente que aceita Jesus e continua fazendo sua própria vontade, sempre quebra a cara. Você não quer quebrar a cara no mundo? Não quer? Sirva ao Senhor como um escravo, obedecendo a tudo aquilo que o seu Senhor mandar você fazer. Se você se colocar nessa posição de servo, pode ter certeza, você vai estar vivendo o evangelho genuíno. Mas eu poderia falar para nós aqui essa noite que existe, por exemplo, vou falar apenas duas formas de nós servirmos ao nosso Senhor. Eu quero que essa noite você entenda isso. Primeiramente, você tem que ser servo, tá bom? E o servo ele pode servir ao seu Senhor. E eu quero que o servo essa noite ele entenda isso. Pastor, o servo ele pode servir o seu Senhor primeiro. O teu serviço para Deus, ele tem que ser um serviço por amor. Pastor, tem que ser um serviço por amor? Porque uma coisa que Deus ele vê no homem é o nosso coração. Tudo que nós formos fazer para Deus, se não for com o coração, seria como se fosse em vão. Seria como se não valesse nada, essa é a verdade. E o servo que é servo, primeira coisa ele tem que entender em relação a Deus. Eu sirvo a Deus, sabe por quê? Porque eu o amo. Eu amo a Deus. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Então se você ama a Deus, você tem que servi-lo. Tá bom? Só me acompanhar, se você conseguir ler, tá bom? Quando sentimos amor de Deus em relação a nós, a nossa resposta natural é: Senhor, eu te servirei. Esta acontece quando uma pessoa recebe amor incondicional e seu desejo é retribuir a quem lhe mostrou este amor. Existe uma frase que expressa esta atitude da seguinte maneira: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. A principal razão pela qual desejamos servir ao Senhor, eu quero que você entenda isso essa noite. A principal razão pela qual desejamos servir ao Senhor se resume nessa frase,
que eu quero que você medite nela. Nós queremos servir a Deus, sabe por quê? Porque nós o amamos, apenas por isso. E se nós aqui formos aqui entender um pouquinho de amor, nós vamos entender que nós apenas estamos sendo recíprocos para com Deus. Sabe por quê? Porque ainda antes de nós amarmos a Ele, Ele já nos amou. Ele já nos amou. Eu posso pegar o versículo principal da Bíblia, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa! Então, pastor, eu ainda antes de amar o Senhor, Ele já me amou? Sim, sim. E se hoje você é servo do Senhor, quero que você entenda isso no nome de Jesus. Você tem que amar a Deus com o teu amor. Com o teu amor. Uma coisa que eu entendi um tempo na minha vida. Existe um texto na Bíblia que fala dessa forma. Fala assim, olha. Se nós falamos que amamos a Deus, a qual nós não estamos vendo, e odiamos o nosso irmão a qual nós estamos vendo, a Bíblia fala, tu é mentiroso. Porque como alguém fala que ama a Deus, a qual não vê, e odeia seu irmão a qual vê? Sabe o que eu entendi um tempo na minha vida sobre o amor a Deus? Quando nós amamos a Deus, sabe qual é a forma que nós temos para demonstrar esse amor para com Deus? Primeiro, servindo ao seu reino. Toda pessoa que ama a Deus serve ao reino de Deus. É impossível alguém falar assim, não pastor, eu amo a Deus, mas eu não faço nada pelo reino. Mentiroso. Porque o reino de Deus, ele seria manifestação de Deus na terra. Se eu perguntar aqui, alguém um dia viu Deus? Para você falar assim, não, eu amo a Deus porque um dia eu vi. Não, ninguém viu Deus aqui. Então como é que eu demonstro esse amor, pastor? Servindo ao reino dos céus. Servindo ao reino. Servindo a uma igreja. Servindo a uma comunidade. Servindo às pessoas. Todas as vezes que você serve pessoas, você está servindo a Deus. É aquele texto que a Bíblia, que Jesus um dia fala por discípulo, fala assim, tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, fui preso e não fui me visitar, ninguém foi me visitar. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Olha, quando você serve todas essas coisas em prol do reino dos céus, você está servindo a Deus. Em outras palavras, para ser bem direto, quando você faz a obra de Deus, você está servindo a Deus. É impossível alguém falar assim que ama a Deus e não faz a obra de Deus. É meio sem lógica, essa é a verdade, tá bom? E alguém pode falar assim, pastor, eu não faço a obra de Deus porque eu não sei o meu chamado. Uma coisa que eu quero que você entenda aqui, todos nós temos que entender isso. Deus, ele não chamou ninguém aqui para ficar apenas sentado na cadeira. Sabia disso? Se alguém pensar que o teu chamado é você ficar sentado numa cadeira, ouvindo todo domingo o pastor pregando, e depois você agora levanta e vai para a tua casa, você está enganado. Eu creio que seria uma vida muito medíocre você passar por essa terra e sentar apenas na cadeira, ouvindo todo domingo o pastor pregar e não executar nada em prol do reino dos céus. Mas uma coisa que eu entendo, sabe o que é? É que todos nós temos um chamado para desempenhar nessa terra. Todos nós temos uma missão para nós fazermos enquanto nós estivermos aqui na terra. Ninguém aqui é desqualificado que pode falar assim, não pastor, Deus ele não me chamou para nada. Mentiroso. Deus ele tem um chamado sim para a tua vida. Mas uma coisa que eu entendi um tempo sobre chamado e ministério, sabe o que é? É que o nosso coração ele tem que querer corresponder ao chamado de Deus para a nossa vida. Porque eu sei que existem pessoas que estão na igreja e elas estão satisfeitas em apenas sentar e assistir o culto.
E não é legal quando você se satisfaz com uma vida espiritual medíocre. Não é bom. Quando você fala, não, tá bom assim, pastor, tá bom assim, eu só sair da minha casa, ir para o culto e voltar. Não tá bom, de forma nenhuma. Se você soubesse as habilidades e os dons que Deus já colocou na tua vida, agora só é você pegar e começar a praticar e fazer, pode ter certeza, você desempenharia o papel e o propósito que Deus ele tem para você. Você tem que querer, tem que querer. É claro que eu não vou falar aqui que todo mundo aqui tem um propósito de Deus igual. A verdade é, quando eu prego sobre chamado de Deus, o único chamado universal que serve para todos nós aqui é aquilo que a Bíblia fala sobre o ide e fazer discípulos. Isso daí é para todos. Não existe aquele que pode falar assim, não, pastor, eu não fui chamado para falar de Jesus. Não, aí você nem é crente é. O fazer discípulo é falar de Jesus, é anunciar Jesus. Esse chamado eu entendo que ele é universal, ele é para todos nós. Mas eu não poderia falar aqui que todo mundo foi chamado, por exemplo, para estar em cima do altar, pregando. Eu sei que nem todo mundo foi chamado para isso. Nem todo mundo foi chamado para estar cantando. Nem todo mundo foi chamado para se mover num dom de revelação, se mover num dom de... Não! Mas algumas pessoas, por exemplo, foram chamados para evangelizar. Outras pessoas foram chamados para varrer a igreja. Outras pessoas foram chamadas para fazer bem para as outras pessoas. Eu lembro de um rapaz que faleceu já, mas um diácono da igreja sede. E quando eu conversava com ele, ele era o cara da portaria. Ninguém tirava aquele cara da portaria. E às vezes que eu conversava com ele, ele falava assim, é o meu chamado, tá na porta da igreja. Eu ficava, meu Deus, teu chamado? É. Não pregava nada, não cantava nada, mas pensa num cara que recebia os irmãos de uma forma alegre na porta da igreja. E todo culto o pastor colocava ele lá, chamado para ser porteiro. E ele gostava de fazer aquilo. E ele queria fazer aquilo. Eu quero que você possa sentir um desejo no teu coração de desempenhar alguma coisa em prol do reino dos céus. Desempenha. A nossa igreja não é uma igreja que fecha as portas para alguém que queira trabalhar para o reino dos céus, não. A nossa igreja é uma igreja que abre portas. Olha, se você quiser trabalhar para o reino dos céus, pode vir, que as portas estão abertas. Estão abertas. Se você tiver um chamado de louvor, pode ter certeza, nós te colocamos no louvor. Se você tiver um chamado de dança, pode ter certeza, nós vamos olhar e falar, o chamado é dança, nós te colocamos na dança. Se você tiver um chamado para cuidar da igreja, nós te colocamos numa atmosfera. Nós te colocamos. Nós não somos uma igreja que impede o crescimento de uma pessoa, nós queremos que a pessoa descubra para aquilo que Deus chamou ela, e aí nós queremos ver você crescer. Mas sabe o que impede isso? A própria pessoa, pela natureza de querer ser sempre servida. Isso impede de você ser um servo. Tu quer ver, por exemplo, eu acabar com, depois do culto, tu quer ver, pastor, acabar com a aglomeração na frente da igreja? Sabe como é que acaba? É só jogar uma vassoura no meio dos irmãos que estão conversando no meio ali na frente da igreja, e falar assim, vamos limpar a igreja. Irmão, é cada um para suas casas. Parece que a bicha morde. Mas é uma forma de acabar. Por quê? Porque a pessoa ela tem aquela visão, não, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não colocar a mão na massa. E o pedreiro, eu quero que você entenda uma coisa, o pedreiro, ele só vira um pedreiro depois de muito tempo trabalhando na obra.
Ele começa ali, às vezes, como ajudante, como badeco, fazendo massa. Anos depois, ele se torna um pedreiro profissional. Mas não existe essa de um cara ir para a obra hoje e falar: rapaz, agora eu sou um pedreiro profissional. Não existe. A pessoa tem que colocar a mão na massa para descobrir aquilo que Deus ele tem para a sua vida. E eu quero que você entenda essa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus ele te chamou para algo nessa terra. Porque até mesmo eu entendo, se o teu propósito nessa terra tivesse acabado, propósito em prol do reino dos céus, Deus ele já teria te levado. Deus ele já teria passado o céu em você e você estaria com ele na glória. Mas sabe por que existem pessoas aqui no nosso meio que estão vivas? Porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. O mais ancião aqui no nosso meio, existe um texto dos Salmos que fala que na velhice os servos do Senhor ainda darão frutos. E eu entendo que é o mais ancião, do mais novo ao mais ancião, está aqui ainda, porque Deus tem um propósito na tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você corresponda a esse propósito, corresponda, e você comece a servir como servo por amor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Com o coração voltado para Deus, não para agradar homens ou pessoas, não, mas para agradar a Deus. Se você fizer isso, pode ter certeza, você vai estar sendo um bom servo na presença de Deus, tá bom? E nós podemos entender que o ato do serviço, o ato de ser servo, sabe o que ele é para o homem? Sabe o que o servo, o serviço ele é para o homem? Repita comigo assim: privilégio. Pastor, servir é um privilégio, pastor. Servir é um privilégio, tá bom? Só quero ler esse textozinho aqui rapidinho. É um privilégio poder servir a Deus. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, mostrar seus planos e projetos e usar nossa vida. Que privilégio! Existem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas perguntando a si mesmas se foram chamadas para servir ou não. Todos nós devemos nos envolver neste serviço. Todos nós fomos chamados para servir. Só quero me adiantar mais aqui, tá bom? Me adiantar. Se você puder ler, me acompanhar, fica à vontade. Servir a Deus não é obrigação, é privilégio. A chama do Espírito Santo é o que faz o servo, é o que me mantém vivo. A todo momento surge uma nova oportunidade de servir a Deus. Conserve o propósito de servir a Deus e viva na intenção de lhe agradar. Entenda. Servir, ele é um privilégio que Deus lhe dá para o homem. Porque algumas pessoas podem pensar assim: ah, pastor, negócio de ficar servindo, esse negócio de fazer as coisas para Deus, esse negócio de limpar a igreja, esse negócio de evangelizar, esse negócio de falar de Deus, dá muito trabalho, né, pastor? Dá trabalho, mas não é um fardo. Sabe por que muitas pessoas desistem do ministério? Sabe por que muitos líderes abandonam o seu ministério? Porque começam a servir a Deus por obrigação, e agora eles transformam o seu chamado em um fardo. Pastor, tem pessoas que transformam a sua vida ministerial num fardo? E quando você começa a ver a tua vida ministerial como um fardo para você, é questão de tempo para você parar e abandonar. Se você não vê aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus te responsabilizou como um privilégio, pode ter certeza, questão de tempo, você vai estar fora daquilo que Deus um dia te chamou. Aquilo que eu executo hoje é um privilégio a qual Deus ele me deu. Aquilo que você faz hoje em prol do reino dos céus é um privilégio que Deus olhou para você e te responsabilizou por isso. Então, quando você pensar, por exemplo, assim, falar: ai, ninguém faz, só eu, pastor. Ninguém ajuda, pastor, só eu. É um privilégio que Deus está te dando.
se nós começarmos a ver com essa visão, pode ter certeza, a nossa caminhada cristã, ela vai ser leve. A cruz, que muitas pessoas, quando às vezes eu paro para conversar com algumas pessoas, e essas pessoas elas começam a falar, existem pessoas, eu conheço pessoas, tá bom? Isso é verdade. Que quando eu paro para conversar com essas pessoas, toda vez essas pessoas estão na prova. Rapaz, eu parar para conversar e a pessoa já começar a falar dificuldades da vida, dificuldades do ministério. Eu nunca vi eu conversar com a pessoa e a pessoa começar a falar assim: rapaz, hoje Jesus me surpreendeu com um milagre e eu estou feliz, ó. Nunca. Mas a visão da pessoa de ministério é aquela visão que só está na prova, que só tem dificuldade, que o reino dos céus é uma cruz realmente pesada para carregar, e você está ali carregando aquela cruz. A verdade é, ser bem sincero com você, quando você começa a ver o reino dos céus como um fardo muito pesado, uma hora você vai se cansar e parar e desistir. Existe uma promessa de Jesus em que Ele troca o nosso fardo. Ele troca o nosso fardo. Aí a Bíblia fala assim, olha, que Jesus ele pega o nosso fardo e coloca o dele. E o dele é o quê? Leve e suave. Leve e suave. Pastor Cláudio Duarte, quando fala sobre cruz, ele fala, uma vez eu ouvi ele falando na pregação, ele falava assim: rapaz, a minha cruz, ela é de isopor, ainda tem rodinha ainda. O evangelho para mim mas eu quero que nós possamos entender que o evangelho ele é felicidade. Uma pessoa que reclama do seu serviço na obra de Deus nunca vai convencer ninguém a servir a Deus. Jamais. Uma pessoa que todo dia está lá carrancudo reclamando da responsabilidade que Deus colocou na sua vida, pode ter certeza, nunca ninguém vai querer servir a Jesus. Porque as pessoas vão olhar para ti e falar: cara, eu quero Jesus e responsabilidade na igreja, que essa pessoa só vive infeliz, triste. Se tu soubesse que servir Jesus é alegria, que servir Jesus é paz, que servir Jesus é a melhor coisa do mundo, que servir Jesus você pode sim estar passando por dificuldades, tempestades, mas a alegria e a paz, o Espírito Santo ele coloca no teu coração. Está passando por momento de enfermidade e morte, mas a alegria e a paz está no teu coração. Eu quero que nós possamos levar a vida de ser servo como um privilégio. Como um privilégio. Experiência minha, tá bom? Sabe como é que eu levo, por exemplo, a igreja? A igreja, na visão de pastor, e eu aprendi isso pastoreando. Pastor que começa ministério, pastor que está dirigindo igreja, todo pastor gosta realmente de igreja lotada. Não existe um pastor que fala assim: rapaz, eu gosto tanto dos cultos que tem pouca gente. Não existe. O pastor ele gosta de igreja lotada, o pastor ele gosta das coisas acontecendo. E isso eu também gosto. Mas sabe uma coisa que eu comecei a tratar o meu coração? É que isso não seja a minha motivação de prosseguir seguindo a Cristo. Porque no dia que a igreja não estiver tão lotada, aqueles que são motivados por isso, eles desistem. Foi o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Pastores que não estavam acostumados a não ter público, a não ter pessoas, a não ter crente. E o que aconteceu? Muitas igrejas se fecharam. Mas uma coisa que Deus tratou no meu coração um tempo da minha vida, sabe o que foi? Deus ele falou um certo tempo da minha vida sobre a forma que eu devo servi-lo. E de Deus ele me falou exatamente isso. Falou assim: Sansão, o que tu deve fazer é me servir. Me servir. Eu vou te colocar numa posição de pastor, eu vou te responsabilizar como pastor, mas você tem que entender que você está para me servir, tá bom? E aí eu comecei a aprender a vir de casa para o culto. Porque pastor, por exemplo, que quer ver multidão, ele vem na expectativa da multidão.
Agora Deus colocou no meu coração de sair da minha casa e vir para a igreja, sabe para quê? Para adorar a Deus. Adorar a Deus. Eu saio da minha casa e venho para cá porque eu quero adorar o meu Deus. Adorar a Deus. Aí Deus me responsabilizou em alguma área. E eu entendi, não, então eu tenho que ser fiel nessa área que Deus, Ele me responsabilizou. Por quê? Porque é um privilégio. Mas o meu primeiro chamado em sair da minha casa e vir para cá é adorar o Senhor Jesus. É adorar a Deus. E desde quando Deus começou a tratar isso no meu coração, meu irmão, o que eu quero é concluir aquilo que Deus Ele tem para a minha vida. O que eu quero é isso. O que eu quero é executar aquilo que Ele vai me responsabilizando, mas sempre com entendimento. Não, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que servir ao Senhor, tá bom? Se você começar a trabalhar dessa forma, não, eu quero ser um servo, desempenhar aquilo que Deus tem para a minha vida, por amor e como um privilégio, pode ter certeza, você vai chegar no fim da caminhada, rindo e feliz com o Senhor Jesus. Tu sabia que, quando você olha, por exemplo, os martírios, pessoas que morreram em prol de Jesus, você começa a ler a história dessas pessoas, você percebe que essas pessoas, elas não morriam triste. A grande parte, quase que a maioria, sabe como morria? Feliz. Nega Jesus? Não nego, estou aqui feliz, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E morriam alegres da vida. Aí você pode falar assim: o que leva uma pessoa no fim do seu ministério está feliz? Isso é Jesus. Ela aprendeu a servir Jesus, tá? Eu via ontem eu estava vendo um vídeo de um testemunho. Eu não sei se você já ouviu esse testemunho, mas é um testemunho do pastor Hernandes. É um pastor cubano que viveu em Cuba, e ele viveu na época em que se alguém aqui sabe, está na história, o Fidel Castro, ele assumiu o controle de Cuba. E o Fidel Castro, quando ele assumiu o controle de Cuba, ele começou a perseguir crente e pastor, e começou a matar pastores que seguiam a Jesus. E existe um testemunho desse Hernandes, que o Fidel Castro pegou ele preso, a esposa e as 2 filhas. E o Fidel, com os seus soldados ali, querendo que o pastor Hernandes negasse a Jesus, colocaram ele preso. E no dia de manhãzinho chamaram ele pela janela e apresentaram agora a primeira filha dele. E os soldados ali do Fidel olhou para ele e falou assim: olha, queremos te dar uma sugestão. Se você negar a Jesus, nós não matamos a sua filha. Negue a Jesus, nós não matamos ela. O testemunho dele fala que ele olhava para aqueles soldados e ele começava a cantar uma canção. Eu não sei cantar, mas eu vou tentar aqui. Mas você conhece essa canção. R.R. Soares canta todo o começo de programa dele. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. E ele cantava essa canção alegre, falava: não quero negar não. E o soldado Fidel metralhou a filha dele, chamou a outra filha, e agora deu a mesma sugestão para ele. E ele cantou novamente essa música na frente dos soldados. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Você começa agora a imaginar: meu Deus, que pensamento de um homem pode estar no coração de um homem desse, vendo a sua família morrendo e servindo a Deus ainda, cantando. A história fala que chegou na mulher. Quando chegou na mulher, isso é verídico do testemunho, aí ele deu uma cambaleada e falou: não, minha esposa, eu amo tanto ela. Quando ele deu aquela cambaleada, o testemunho fala que a esposa
grita para ele: Hernandes, não negues a Jesus. E ele canta de novo essa canção: estou seguindo. E a mulher dele morre, ele é a última a morrer. Mas é um privilégio servir a Deus. Se nós for até mais fundo, é um privilégio morrer por Cristo. Se nós conseguíssemos entender e entrar na nossa cabeça aquilo que o apóstolo Paulo um dia disse: para mim o viver é Cristo. E ele termina o versículo dizendo: e o morrer, ele é lucro. É lucro, é lucro. Então sirva a Deus como um privilégio. Se Deus te colocou hoje numa posição, sei lá, de líder de célula, de diácono, de presbítero, pastor, sei lá o que tu é, você limpa a igreja, você dá a atmosfera, você evangeliza, você fala de Deus, você faz alguma coisa, trate isso como um privilégio para a tua vida, tá bom? Deus, Ele está te dando um privilégio de servi-lo nessa terra. E sabe o que é o legal com Deus? É que Deus, Ele não deve ninguém. Sabia que tudo aquilo que o homem fizer para Deus, Deus ele vai pagar. Sério, pastor? Tudo aquilo que o homem fizer para Deus nessa terra, eu quero que você entenda, haverá uma recompensa, tá bom? Pastor, haverá uma recompensa? Haverá uma recompensa. Aí eu fico pensando, meu Deus, é tão bom servir a Deus e fazer a obra de Deus, e ainda vai ter recompensa? Jesus é bom demais, essa é a verdade, é bom demais. Jesus me dá paz, Jesus me dá alegria, me dá o privilégio de orar. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, eu já passei. Quando você passa tempos, a melhor fase da vida cristã, sabe qual é? Quando você está bem de oração, bem de jejum, é quando você está ali bem de Bíblia. Cara, é muito bom, tu tem paz, tu tem alegria. Uma das piores fases é quando você começa assim, parar mais de orar, parar mais de ler a Bíblia. Você começa a sentir, experiência minha, começa a sentir assim que algo está faltando. Algo está faltando. Aí Deus ele nos dá a honra de completar todo o espaço do nosso coração com a presença dEle, fazendo a obra dEle, servindo Ele, e ainda vai nos recompensar por isso. Isso é um Deus bom. Isso é um Deus maravilhoso, essa é a verdade, tá bom? Para concluir, a nossa recompensa será de acordo com o que tivermos feito, tá bom? Tivermos feito. Só para concluir alguns versículos aqui, Romanos 2,6, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Efésios 6,8, lembre-se de cada pessoa, seja escravo ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. 2 João 1,8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-lhes completo galardão. Completo galardão. Outro dia, eu posso trazer aqui um ensinamento sobre o tribunal de Cristo. Sabia que todo crente passará por um tribunal, que é o tribunal de Cristo. Não é um tribunal de condenação. Não é aquele tribunal de falar assim, tu é para o céu ou para o inferno. Não, até mesmo porque não vai ter esse tribunal. Todo mundo que passar pelo tribunal do grande trono branco vai passar para ser condenado. É só para assinar. Assina tua condena aí, já. Agora o tribunal de Cristo, que a igreja vai passar, não é para condenação, mas sabe para que é? Para galardão. Galardão. O Senhor vai chamar os seus servos, e todo mundo vai passar por ele, e vai ser galardoado conforme aquilo que fez, enquanto esteve vivo aqui nessa terra. Eu quero que você entenda uma coisa, pequenas coisas vão ser contadas nesse tribunal. A palavra chega a dizer, Jesus, olhando por discípulos e falando assim, olha, aquele que der um copo de água fria para os meus pequeninos, de forma nenhuma ficará sem receber recompensa. Tu consegue imaginar Jesus falando coisa pequena?
Eu posso sim, por exemplo, o Valdinei trouxe um copo de água aqui no altar. Tu sabia que ele será recompensado por esse copo de água que ele trouxe no altar? É a Bíblia que está falando. Aquele que trazer, aquele que dá um copo de água para os meus, Jesus falou, olha, de forma nenhuma ficará sem recompensa. Então tudo, é claro, se ele trouxe com amor. Se ele não trouxe com amor, as obras serão de palha, feno e madeira. Palha, feno e madeira, se pegar fogo, se o fogo passar por elas, elas são queimadas. Não vou me aprofundar nisso, mas a Bíblia fala que as nossas obras, elas têm qualidades. Elas não podem ser de palha, feno e madeira, porque o que vai provar as nossas obras no céu vai ser o fogo. Se o fogo de Deus passar e queimar, não valeu de nada. Agora, se as nossas obras forem de, está lá no 2 Coríntios, ouro, ferro, matérias que o fogo passa e não se queima facilmente, opa, essas obras valerão para galardão. Mas uma diferença de uma para outra é apenas se fizer com o coração. Com o coração. Então, pequenas coisas no reino dos céus, eu quero que você entenda, vai ser recompensado. Um dos versículos mais bonitos que eu acho, que é nos últimos livros da Bíblia, que é o Apocalipse 22:12, que diz assim, Jesus dizendo, tá bom? Jesus dizendo, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que você fez. Não são palavras minhas, são palavras de Cristo. E as palavras de Cristo são verdadeiras e fiel. Eu quero que você aproveite a tua vida para servir a Deus, tá bom? Venha para trás das cortinas. Venha amar o Senhor fazendo por Ele. Pode ter certeza. Deus, Ele não deixará de te recompensar, tá bom? Ore a partir de hoje, pedindo direção de Deus para aquilo que Deus Ele quer te usar. Comece nas tuas orações a falar assim, Deus, o que tu queres de mim, ó Deus, o que o Senhor quiser eu faço. A oração é essa, tá bom? É o que o Senhor quiser eu faço, não é escolher não. O servo não escolhe, o servo só executa. Faz isso, tá bom, Senhor? O Senhor mandou, eu vou fazer. Fique de pé essa noite em nome de Jesus, fique de pé.